Tudo bem aí, galera do Dragão Goiano? Para repercutir mais desta quinta-feira, preparação do Atlético para o jogo de sábado contra o Vasco. Tá chegando a hora, o Atlético fez um treinamento leve hoje na academia. Pela manhã, somente os reservas fizeram um treinamento já no palco do espetáculo, lá no estádio Kleber Andrade, na cidade de Cariacica, aproximadamente 30 quilômetros de Vitória, no Espírito Santo. A delegação segue concentrada na capital capixaba para tentar aí um bom resultado no sábado à tarde diante do Vasco. Bom, com a ausência do Romário, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, algumas situações aparecem para o técnico Marcelo Cabo. Ele ainda não definiu quem será o substituto. Michel Canhoto, volante que não jogou contra o Bragantino, poderia ser uma possibilidade. No entanto, a gente percebendo que o Michel é um jogador importantíssimo e vem jogando muito bem, obrigado, ali no meio-campo, talvez na cabeça do técnico Marcelo Cabo ele possa continuar jogando na mesma forma e atuando ali no meio-campo. E aí surge outra possibilidade, Matheus Ribeiro. O lateral direito não está jogando bem, é verdade, não está. Mas o jogador tem facilidade de conduzir, tocar, levantar, cruzar a bola com a perna esquerda. Porque você vai se lembrar aqui agora. Lembra daquela vitória contra o Goiás, 1-0, no gol marcado pelo meio-campista Luiz Fernando no Campeonato Goiano? O levantamento foi feito de perna esquerda do Matheus Ribeiro. Lá pela direita ele deu uma puxadinha na intermediária e cruzou de esquerda. E aí o gol surgiu quando o Luiz Fernando dominou no peito e fez o gol. Bom, é uma possibilidade, a gente vai aguardar, porque se o Matheus Ribeiro aparecer na esquerda, o Ednei volta para a lateral direita do Atlético e o Michel entrando no meio-campo no lugar do William Schuster. Vamos aguardar, essas possibilidades, quem sabe nesta sexta-feira poderemos ter novidades. Bom, eu aproveito para ouvir o diretor de futebol Adson Batista aqui no resumo e ele fala sobre alguns assuntos importantes. A começar nessa entrevista que gravei com ele na quarta-feira, porque ele voltou para Goiânia depois de assistir o Atlético empatando em 0-0 contra o Paraná em Curitiba e nesta sexta-feira já volta para a cidade de Vitória, lá onde está o Atlético, para se reunir com a rapaziada. Adson Batista e a campanha do Atlético depois de um bom resultado contra o Paraná. Olha, a gente sabe que é um começo muito bom, mas a gente tem que ter muita humildade, saber que esse campeonato é muito difícil e muito longo, E que as equipes, tá tudo mais ou menos num nível só. Tem, não sei se eu me engano, o 11º está com 10 pontos, então a proximidade é muito grande. O campeonato que ele tem que ter muita regularidade e eu sei que nós vamos encontrar muitas dificuldades. Evidente que é um momento muito bom, o Atlético, graças a Deus, está jogando num nível muito bom, está melhorando a cada jogo, e esse jogo contra o Vasco vai ser um jogo muito bom e eu tenho certeza que vai mostrar se o Atlético realmente está num nível que a gente espera que esteja, mostrando o seu valor contra um dos maiores adversários do país, que é o Vasco, uma grande equipe, uma equipe que tem uma história maravilhosa. A gente percebeu que nesse jogo contra o Paraná o Atlético criou e jogou bem, Você acha que o time deixou escapar uma vitória que pode de repente até fazer falta lá na frente? Não pode pensar assim. Nós jogamos com um adversário também muito difícil, dentro de sua casa. Já começar a achar que nós somos muito superior, não é por aí. Nós temos que procurar sempre melhorar, buscar os pontos fortes, ganhar dentro de casa e com isso ir pontuando e posicionando bem dentro da tabela. Ontem foi um jogo extremamente difícil, qualquer um podia ter ganhado. E fora de casa, eu acho que o Atlético fez uma grande partida, faltou o gol. Isso vai acontecer, vai ter dia que as coisas às vezes não acontecem da forma que a gente quer, mas a gente não pode nunca perder o equilíbrio, a tranquilidade, para que o Atlético consiga atingir seus objetivos. A ausência do Nenê ajuda o Atlético, mas desfalca o espetáculo, Adson? Não, eu acho que o Nenê é um grande jogador, mas o Vasco tem um grande elenco, um bom conjunto, tem uma camisa fortíssima, Então são situações que a gente tem que olhar com bons olhos e saber que
quem for entrar no lugar dele vai querer mostrar o seu valor. E o jogo vai ser sempre difícil contra o Vasco, em qualquer momento, faltando um ou outro jogador. Você hoje recebe elogios exatamente pela manutenção de uma base depois de uma eliminação bastante criticada em que o Atlético não disputou um bom campeonato goiano. O que levou a você a manter um grupo que recebeu muitas críticas ao longo de uma competição? A gente que trabalha internamente aqui sabe como as coisas acontecem, o que é os problemas, a gente ter condição e uma experiência de detectar. Você tem que ter convicções próprias, e é isso que eu procuro sempre ter minhas convicções, consciência que estamos fazendo as coisas da melhor maneira possível, e eu estou bastante convicto que tomamos as decisões certas. É evidente que futebol ele é muito momento, em certos momentos as pessoas enxergam tudo de maneira errada e as críticas aí, você não pode nunca desequilibrar e achar que ser influenciado por opiniões, cada um tem a sua, mas o mais importante é você ser profissional e saber que está fazendo as coisas certas e que na frente as coisas vão acontecer da melhor forma possível. Watson, por que o campeonato goiano assim, não vale muita coisa para disputar um campeonato brasileiro? A gente vê agora o Goiás passando por uma situação muito complicada, o Anderson caindo, já caiu inclusive. Por que o campeonato goiano não dá para você tirar uma base para um campeonato tão difícil e complicado como é o brasileiro? Olha, é porque é um campeonato regional que exige pouco das equipes e às vezes todas as equipes estão em formação, pensando em às vezes contratar ou melhorar sua equipe brasileira por questões financeiras. E campeonato regional realmente está ficando para trás, né? Você vê que todos os campeonatos regionais estão, cada ano que passa, diminuindo as partidas, diminuindo o espaço, o tamanho. Então, eu acho que no futuro vai ter só campeonato nacional e campeonato regional. Ele está ficando para trás porque as equipes que não têm calendário não qualificam o campeonato. Você sabe que as equipes que não têm calendário, que jogam 3, 4 meses aí, elas têm muita dificuldade para contratar jogadores, porque o jogador quer ter um calendário o ano todo, né? Então são situações muito difíceis que às vezes atrapalham muito o nível técnico da competição. Aqui para terminar então, que tipo de comentário você pode fazer dessas campanhas, né, do Vila Nova e do Goiás, concorrentes do Atlético, e o Atlético tão superior neste começo de campeonato? Não adianta a gente empolgar com nada, é momento, né? O Goiás tem dinheiro pra caramba, daqui a pouco vai lá e busca quem quer e arruma o time. O Vila também tem o seu valor, tá aí tentando se acertar na competição. O Atlético já passou por isso, são situações que ocorrem com qualquer time. Então, o que eu falo é que as pessoas que sempre estão passando por esse momento têm que ser equilibradas, sempre manter a convicção e procurar sempre ter um plano B. Futebol você nunca pode ficar esperando as coisas acontecerem. Às vezes não dá certo e não acontece, você tem que buscar alternativas, e nós trabalhando no futebol temos que ter sempre as alternativas para que o clube não possa pagar caro, porque às vezes não encaixa, jogador característica não funciona, alguns fatores que são primordiais para a gente ter uma equipe de alto nível. As palavras do diretor de futebol do Atlético, Watson Batista, aqui neste resumo no dragãogoiano.com. Do Atlético, tá tudo aí, informando Multilaser, tecnologia e inovação. Um abraço a quem me abraça, então falou e disse maravilha, galera.